A paz do Senhor, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Fala: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Quem espera em Cristo é um grupo seleto. Aqui não está falando com todos os homens, com todas as pessoas, senão aqueles que esperam em Cristo. Está falando com a igreja do Senhor, está falando com a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Está falando com a menina dos olhos de Deus. Está falando com a igreja do Senhor, pois é a igreja do Senhor que espera em Cristo. Mas tantos quantos são os que esperam em Cristo somente nesta vida? Este versículo está corrigindo a igreja que espera em Cristo somente nesta vida, porque quantos são os cristãos que estão somente pelo aqui e o agora? Pelo que o Evangelho, pelo que Cristo tem para oferecer aqui. Porque certo é que o reino de Deus tem chegado até nós, o reino de Deus é para a sua igreja desfrutar. A plenitude de Deus, o completo de Deus, o inteiro de Deus, está para a igreja do Senhor desfrutar. Toda a dispensa de Deus está liberada para a igreja do Senhor. A alegria, a paz, a vida abundante, plena, a prosperidade, saúde física, espiritual, financeira, tudo isso está à nossa disposição e é para nós vivermos isso. O versículo está dizendo: aquele que espera em Cristo somente nesta vida é o mais infeliz, miserável de todos os homens. Mas não está dizendo que não devemos esperar em Cristo nesta vida, mas que não seja somente nesta vida. Porque nesta vida, sim, podemos desfrutar de tudo que Deus tem de bom para a igreja do Senhor. Eu somo aqui 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, eu faço um paralelo, onde Paulo está falando para esta igreja, a sua segunda carta, e dizendo: não atentamos nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem, estas são eternas. Paulo está dizendo para que não venhamos a atentar, de dar tanta importância, de não ser a primazia, de não ser o fundamento de um tudo, que não seja todo o nosso ânimo voltado para as coisas que se vê, porque isso é passageiro, mas que é para nós atentarmos para as que não se vê, porque essas são eternas. Há igrejas inteiras aonde oferecem a Cristo, pregam a Cristo, nem sempre, às vezes nem prega a Cristo, mas quando prega a Cristo, não prega como um todo, não prega o evangelho pleno, o evangelho inteiro, o evangelho completo, ou prega um evangelho superficial, prega um evangelho onde traz Cristo com um pacote, que o evangelho tem um pacote de alegria, de paz, de saúde financeira, espiritual, de prosperidade, de alegria, de carro, de casa, de muitas coisas nesta vida, e esquecem de anunciar o evangelho pleno, esquecem de anunciar esse evangelho poderoso, esse evangelho completo, de trazer e mostrar e ensinar também o paralelo que é o mundo espiritual. Fala muito sobre o mundo físico e tudo que nós possamos desfrutar e alcançar no mundo físico, mas esquece de falar que esse pacote, esse evangelho, ele tem que ser pleno, tem que ser completo, e falar de um Cristo como um todo, de um evangelho como um todo, e falar sobre o evangelho espiritual, da vida espiritual, que é paralela com a vida física. Onde não venhamos a atentar somente para aquilo que nós vimos, não é atentar somente por tudo que temos para desfrutar aqui nesta terra, mas que possamos olhar para o alto, olhar para cima, olhar para os céus, olhar para aquilo que é eterno.
1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, vai falar que os que correm nos estágios, todos correm na verdade, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que possa alcançar. Está falando que todos correm nos estágios, mas a igreja do Senhor, toda inteira, tem que correr para que possa alcançar este prêmio. Há um prêmio preparado para a igreja do Senhor. Tem muitos vivendo só do cachê. E tem muitos que participam de uma corrida e vão ganhar um cachê pela participação. Muitos vão participar de alguns reality show. E isto tem cachê para aqueles que estão participando, mas só um leva o prêmio. A igreja do Senhor, não. A igreja do Senhor está correndo para alcançar o prêmio. E não só o cachê. O cachê é as coisas desta vida. O cachê é o carro, é a casa, é a vida financeira, é o físico aqui nessa terra. Isso é só o cachê. Isso é só uma migalha. Isso não dá para se comparar com as excelências que há no porvir. Nós temos que estar atentos no prêmio. E o prêmio a qual se refere é a nossa salvação. É a isso que nós estamos correndo. Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos dar casa própria. Ele não morreu na cruz do Calvário para que tivéssemos carro do ano, que tivesse um bom paletó, uma bela alimentação, para que nós tivéssemos aqui somente vida abundante. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Mas não somente aqui nesta terra. Temos que olhar para o alto, temos que olhar para Jesus, temos que olhar para cima, temos que olhar para o sobrenatural de Deus, temos que olhar, sim, para as coisas celestes, as coisas eternas. Eu ainda tenho Lucas capítulo 10 e versículo 20, onde no contexto, capítulo 10 de Lucas, vai falar que Jesus envia 70 discípulos de 2 em 2, anunciando o evangelho. Mas no versículo 20 vai dizer que eles voltam felizes, alegres, e falam para o mestre com o retorno da sua missão, foram bem-sucedidos, foram bem-aventurados, e vão dizer: mestre, até os demônios se submetiam a nós. Mas Jesus vai dizer no versículo 20 de Lucas, capítulo 10, não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos, porque os demônios se sujeitam a vós, alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito no céu. Não está dizendo que não é para se alegrar pela obra que realizamos e somos bem-sucedidos. Não está dizendo esse versículo que não é para nos alegrarmos se os demônios se sujeitam a nós? Que pregamos e Deus abençoa, louva e Deus abençoa, cuida uma igreja, um departamento, e o negócio vai bem. Temos que ser mesmo felizes e bem-aventurados na missão a qual Deus determinou para cada um de nós. Mas antes, prioridade. Antes de se alegrar pela obra que você realiza, se alegre pelo nome estar escrito no livro da vida. Pelo nome estar arrolado lá nos céus. O meu nome não está escrito tão somente na tesouraria da igreja ou na secretaria da igreja como membro. Eu tenho que me alegrar pelo nome estar escrito no céu. Isso está me falando de quê? Não são coisas passageiras, são coisas espirituais, são coisas eternas. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 10 vai nos dizer a palavra de Deus: e esperar a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. É para isso que Jesus veio. É para isso que ele viveu aqui, permaneceu conosco e morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, mas a sua morte e o seu sofrimento foi para quê? Foi para nós termos vida abundante.
Foi para quê? Para que nós tenhamos esse livramento da ira futura, da ira vindoura. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para nos livrar do inferno que nos aguardava, para pagar o preço em nosso lugar. Ainda 1 João capítulo 5, versículo 8, a parte B, onde Jesus vai falar de que ele veio para desfazer as obras do diabo. O Filho do homem, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É para isso que ele se manifestou. E ainda João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Cristo tem tudo de bom para nós aqui nesta terra. Deus tem o melhor para cada um de nós. Nós já fizemos parte desta terra que mana leite e mel. É uma promessa para nós e nós estamos palmilhando essa terra. E aqui devemos ser felizes, prósperos, alegres. Sim, saúde física, espiritual, financeira. É para nós, mas não podemos esquecer e não podemos estar com o pezinho tão juntinho, tão coladinho aqui nesta terra. Nós temos que pensar nas coisas do alto. Nós temos que olhar para Jesus, temos que olhar para Deus e tudo que Ele tem para nos oferecer aqui é pequeno, irmãos. Isso é uma migalha. Isso é tão pequenininho. Porque o que Ele tem para oferecer para nós é eterno. O que são 30 anos, 60 anos, quem sabe com todo vigor, alguém possa chegar a 100 anos de idade. O que é 100 anos de idade aqui nessa terra dentro de uma eternidade? Porque o que tem, o que nos aguarda no futuro é uma eternidade. São anos e anos e anos e milhões e milhões e milhões de anos e é para todo sempre. Isso aqui é só um vapor. Isso aqui logo se desvanece. Isso aqui vai passar. Isso aqui vai se encerrar. O que Deus tem para nós é aqui, sim. Mas não somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens, não. Nós somos bem-aventurados, somos felizes, porque desfrutamos de tudo de bom que Ele tem para nos oferecer aqui, mas estamos caminhando, marchando para chegar à Nova Jerusalém. Estejamos com os nossos olhos atentos às coisas que não se vê, que essas são eternas. Deus os abençoe, em nome de Jesus.